Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Livros Espíritas, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E está conosco hoje a nossa querida amiga, trabalhadora da Sociedade Espírita Amor a Jesus. Amor a Jesus, para quem não sabe, fica naquela rua ao lado do cemitério. Eu não sei como é que é o nome daquela rua. Rua 2 de Novembro. Rua 2 de Novembro. E o nome dela, para quem não sabe, que são poucas as pessoas que não conhecem, é Sidmar Ferreira Dutra. Sidmar, muito obrigado por estar conosco aqui hoje, por ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa. Eu é que fico grata pelo convite, muito mais pela oportunidade de nós falarmos aqui de Espiritismo, né? A nossa casa, trazer o nome da nossa casa, que junto com tantas outras casas é um ponto de luz nesta esfera, né? Sem dúvida nenhuma. Sidmar, o nosso assunto hoje é percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, digamos. E também poderia ser dos espíritas, né? Dos espíritas, sim. E já de imediato, Sidmar, eu vou fazer uma colocação aqui para ti e posteriormente vou te fazer uma pergunta a respeito do assunto. A gente neste mundo, que é o nosso caso agora, encarnados, a gente tem N percepções, né? Seja de frio, de calor, de vontade, enfim. Quando o espírito desencarna, ele leva junto essas percepções ou lá no mundo espiritual são outras percepções completamente diferentes? Muito bem. Bom, somos como nós, espíritos encarnados, quando desencarnamos a nossa vida não cessa, ela permanece e leva consigo sim as sensações, essas percepções, sentimentos, sensações, agora já não, né, já de uma outra forma, porque hoje estamos com essa veste, né, com o nosso corpo físico, denso ainda, necessário para o nosso processo evolutivo. Então, quando desencarnamos, o nosso espírito se liberta desse fardo, digamos assim, que na verdade ele é um veículo, é uma ferramenta para a nossa evolução e leva consigo sim as percepções, às vezes não, maiores do que temos aqui enquanto encarnados. Antes do Moacir, me permite fazer um gancho dessa tua resposta. Eu sou aqui no planeta Terra, enquanto encarnado, muito friorento, sinto muito frio. Eu levo essa sensação para lá? É mais uma percepção, uma lembrança, né? Essa questão do frio, do calor, a temperatura. O espírito pode sentir frio, calor? No sentido da percepção, né? Da lembrança de como era, né? Quando ele traz consigo nesse novo momento, nessa nova etapa, ele traz essas sensações mais como uma lembrança, não como a nossa sensação não igual a que nós, né, enquanto espíritos encarnados com o corpo físico, temos. Perfeitamente. E com relação ao conhecimento, querida amiga, os espíritos sabem mais quando encarnados ou quando desencarnados? Ou a mesma coisa? Bom, o conhecimento, ele é do espírito, né? A nossa inteligência, a inteligência é do espírito. Perfeito. Então, aquilo que nós adquirimos, aquilo que nós já temos, nós levamos conosco.
como na questão anterior, no momento em que desencarnamos, nós temos uma visão um pouco diferente, mais aberta, né? Mais ampliada. Não significa com isso que abriu-se todas as nossas vivências, ainda não. Claro que isso não é uma regra, né? A questão é que nós estamos em estágios evolutivos diferentes, mas é desta forma, a princípio, que se dão. A princípio vão continuar sabendo a mesma coisa, né? Vamos continuar sabendo, não vamos desaprender, né? Claro, com certeza, né? Mas, Sidmar, o cérebro não é a fonte da inteligência? O cérebro é a fonte da inteligência. O cérebro humano, né? O nosso corpo físico possui um cérebro e nesse cérebro, ali dentro, tem lá as gavetinhas, né? Onde ficam depositados os conhecimentos, as lembranças, as vivências, né? Mas o espírito é consciência. Então, levamos isso conosco. Certo. Hoje, enquanto encarnados, nós vivemos 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias ou 31 dias no mês e assim por diante, 12 meses, 1 ano. Isso é uma percepção, né? É a nossa contagem de tempo. Necessário. Agora, se é que existe, como é que é a contagem de tempo lá no mundo espiritual? Como ela é, não saberia te dizer didaticamente. Não lembro. Mas o tempo no mundo espiritual é totalmente diferente. Não existe essa contagem. A contagem é para nós aqui, né? Na nossa esfera, ela é necessária, o calendário é necessário, as horas são necessárias para a nossa organização. Agora, no mundo espiritual, como nós aprendemos, o tempo é totalmente... O que para nós são séculos, para o espírito lá no mundo espiritual, rapidamente. É correto dizer, Sidmar, que o tempo é o mesmo, tanto aqui quanto lá. Só que a percepção do tempo é diferente daqui para lá? É correto afirmar, a percepção é diferente. A percepção. Porque nós não estamos, no mundo espiritual não se está vivenciando as mesmas preocupações, os mesmos compromissos, digamos assim, que nós temos na vida terrena. Que a vida terrena nos envolve família, filhos, trabalho, estudos, enfim. Lá é um pouco diferente. O funcionamento é um pouco diferente. Então, nós temos, sim, uma trajetória lá, mas não com essa forma de tempo que temos aqui no mundo terreno, né? Na esfera terrena. Perfeitamente. Vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento do futuro. Os espíritos têm esse conhecimento? Conhecimento do futuro. Os espíritos superiores... Certamente, né? Sim. Nós não temos. Podemos trazer algumas questões, a nossa lembrança nos reportar algo, né? Mas previsões ou saber ou ter a ideia correta de como viver, qual é a nossa trajetória desde o início, ainda não, né? O mundo, os espíritos superiores, né, quanto mais próximos do nosso Pai Maior, sim, tem essa condição. Nós ainda não. Quer dizer, por nós desencarnarmos, nós não vamos ter essa prerrogativa de saber o futuro. Assim como nós entendemos aqui, não. Até podemos fazer, tem um termo que agora não me ocorre, que está no Livro dos Espíritos, né? Alguma coisa do tipo prevê-lo, né? Não lembro agora. Mas, assim, os espíritos superiores, eles são extremamente sérios e responsáveis com a trajetória evolutiva de cada um de nós e não estariam de forma nenhuma a serviço de nos trazer projeções. Não. Né? Nossa caminhada é construída por nós, por cada um de nós. O termo que tu tentou lembrar na premonição? Não é. Mas eu vou ficar devendo. Agora, Sidmar, desculpa, eu que... Não, é o Moacir, perdão. Moacir, vai lá. Como os espíritos enxergam Deus? Os superiores é que conhecem, que sabem, né? Podem senti-lo, sabê-lo, né? Os inferiores, ou eu não gosto da palavra inferiores, né? Embora esteja lá no nosso livro. Sim. Mas, assim, os menos esclarecidos, aqueles irmãos nossos que ainda
tem muito que caminhar, esses só têm ideia ou pensam que sabem muitas vezes, né? Não, quanto maior for o estágio evolutivo em termos de atingir, né, a superioridade, aí sim, aí se tem a ideia. A ideia não, quem é Deus, o que é Deus. A questão número 1, né, Sidmar, do Livro dos Espíritos, nos fala, né? O que é Deus, né? Que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Exato. né? Então, realmente, para nós ainda é muito difícil, né? Nós fazermos uma noção, termos de uma noção, né? De Deus, né? Futuramente, quem sabe, né? Nós podemos senti-lo da mais variada forma, não é? Mas essa ideia... É a nossa percepção, tá? É a nossa percepção, que é o que... Porque ainda, né, Moacir e Sidmar, muitas pessoas, e não são só muitas, assim, uma multidão de pessoas de todas as religiões, diga-se de passagem, inclusive de alguns espíritas, ou de muitos espíritas, enxergam Deus, imaginam Deus como um ente que está nos observando, dizendo, tu fez isso, tu fez aquilo, eu vou te castigar, não vou te castigar, eu vou castigar, eu vou privilegiar. Infelizmente, o ser humano enxerga Deus ainda, né? Dessa forma. O Deus judaico-cristão. E importante essa tua questão, porque para quem nos ouve, né, nós temos culturalmente a ideia de que Deus é punitivo. Não é? Nós fomos educados assim. Então, se essa ação é efetivada, existe a punição, existe, né, o castigo. E na realidade nós já aprendemos que não é assim o funcionamento, né, da vida no universo. Mas ainda vamos demorar muito tempo, né, Moacir, para tirar essa imagem do Deus carrancudo, do Deus de barba, de cabelo branco, trono. Que não dá um sorriso. Alguém já viu uma imagem de Deus sorrindo? Sim. Não, é só aquela cara de quem acordou de mau humor, né? Impressionante. Sim. Nada contra os idosos, até porque eu também sou idoso. Mas Deus pinta um Deus muito carrancudo, muito bravo, né? Infelizmente. Né? E ele é um pai infinitamente bom, justo, e se nós, amoroso, né? No sentido de que se nós conseguirmos perceber, né, fazer desse nosso conteúdo, né, perceber tudo que envolve o nosso dia a dia, a nossa vida, nós vamos ver que é dessa forma e não, né, daquilo que roda todo dia, que é tragédia, que é dor, que é sofrimento. Não, é uma outra forma. Exatamente. Deus criou então suas leis e elas estão escritas na nossa consciência, né, Sidmar? Então, quando nós infringimos as leis, nós estamos, né, cometendo um erro, né, que teremos que reparar, né? Essa é a lei divina, né? É a lei da reparação, né? Sim. Até a lei dos homens é assim, né? Sim. Cometemos um erro, temos que reparar. Exatamente. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Livros Espíritas, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. 2 minutinhos e a gente volta em seguidinho. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Está acontecendo a Feira do Livro Espírita da SEDIC até o dia 8 de dezembro, no saguão do Clube Comercial. A Sociedade Espírita Divulgadora Cultural tem mais de 4.000 títulos à disposição dos leitores. Primeiro, as obras da codificação espírita, né? Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, obras póstumas, Céu e Inferno,
são as obras do Kardec. E daí romances, os livros do Chico, do Divaldo Pereira Franco, são muitos, e tem os lançamentos também. Vários livros de lançamento e os preços assim tem 20% de desconto. Entre as obras básicas e os romances clássicos, os lançamentos também agradam quem procura uma boa leitura. O livro político, ele é do espírito Adalberto Gória e pelo médium Humberto Fabre. É um livro muito interessante, o tema é muito atual, é um tema em voga, é fácil de lê-lo, inclusive abre muito os nossos horizontes e nos faz pensar sobre o que nós estamos fazendo de nossas vidas, tanto nós pessoas leigas, como políticos, como qualquer pessoa, né? O que estamos fazendo de nossas vidas, aonde queremos chegar, né? E nós sabemos que estamos aqui para crescer, para evoluir, mas e que atitudes estamos tomando para que isso aconteça, né? Será mesmo que as nossas atitudes estão sendo coerentes com aquilo que nós estamos lendo e aprendendo? Bom, nós estamos aqui desde o dia 6 de novembro, das 9 horas da manhã até as 18 horas, até o dia 8 de dezembro, de segunda a sábado. E temos também a SEDIC, a nossa sede é na Marechal Deodoro, 471, e temos livraria lá, e temos várias atividades, como nós temos doutrinárias, temos grupos de estudos, grupos mediúnicos, e estamos à espera de todos que se interessarem, que vale a pena. Uma opção para quem quer manter a estante atualizada com qualidade é o Clube do Livro. Nós temos uma sugestão de assinatura do Clube do Livro, que poderá ser semestral ou anual. Tu recebes um livro por mês em casa e sai muito em conta. Cada livro em torno de R$17. E o preço normal de um livro é muito mais do que isso, é mais que o dobro. Mas consegue, pelo Clube do Livro, sair por R$17. Vale muito a pena. São sempre livros muito bons, são lançamentos. Quem se interessar, então, pelo Clube do Livro pode vir fazer o cadastro aqui com vocês. Isso, o cadastro aqui conosco ou na própria livraria da SEDIC, na Marechal Deodoro 471, no bairro de Itararé. Aberta em horário comercial. Tá? Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos reiniciando o programa Espírita, nosso segundo bloco, agradecendo aos nossos apoiadores culturais responsáveis por esse programa estar no ar: Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Livros Espíritas, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Estamos hoje batendo um papo sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos com a Sidmar Ferreira Dutra, da Sociedade Espírita Amor a Jesus. E nós bombardeamos a Sidmar aqui, vamos continuar bombardeando, né? Tá certo. E para reiniciar esse segundo bloco, Sidmar, nós, enquanto encarnados, tu, eu, Moacir, precisamos, para enxergarmos, precisamos de luminosidade. Senão nós não conseguimos enxergar no escuro. E os espíritos?
precisam também de luz para, entre aspas, enxergarem? Bem, os espíritos superiores nós sabemos que têm a sua própria luz, não é? Então, eles enxergam com o seu interior. É como se fosse uma expansão, assim. Então, eles estão num patamar mais elevado do que o nosso e, por sua vez, não necessitam, né, desse olhar como nós necessitamos ainda, né, aqui. Perfeitamente. E os espíritos inferiores, né? Bom, os espíritos inferiores, sim, eles necessitam, certo. Necessitam sim. Como nós falamos antes, né, nós falamos em processo evolutivo, em inferioridade e superioridade. Então, quanto mais próximos, quanto mais nós vencemos as nossas dificuldades e que nós vamos evoluindo, nós vamos atingindo um patamar melhor nesse sentido também, que é o de ver de forma interna, com os nossos sentimentos internos, né? Com essa luz interna nossa própria, luz interior que os espíritos superiores já possuem, que nós ainda estamos a caminho. Perfeitamente. Sidmar, a percepção dos sons pelos espíritos, nós escutamos através dos nossos ouvidos. E os espíritos? É mais ou menos na mesma linha da visão. Até no livro dos espíritos ele pergunta, né? Mas de que música? A vossa, né? Porque a nossa música é um bate-bate. Quando nós falamos em música, nós estamos falando de elevação, né? De música celeste. Então, que a nossa percepção ainda não alcança. E aí os espíritos conseguem sim, né? Ouvir a música, o nosso bate-papo, o nosso barulho, porque na verdade o que nós entendemos por música não é bem isso, né? É de acordo com a nossa esfera, com a nossa energia, com aquilo que nós vivemos aqui. Mas tem percepção, sim. Podemos dizer que os grandes mestres da música elaboraram melodias mais próximas da música celestial, por exemplo? Acho uma audácia dizer assim, afirmar categoricamente que sim, mas nós temos na música, principalmente na música clássica, quando nós vamos pensar em Beethoven, por exemplo, talvez tenhamos algo semelhante, mas não arriscaria afirmar, né, que nós estamos falando já dessa música celeste, mas algo bem semelhante. Certo. Muito bem. E com relação à fadiga e repouso para os espíritos, nós sabemos que o nosso corpo, quem descansa, quem dorme é o nosso corpo físico, né? O nosso espírito liberta-se, né, durante o nosso sono. E no mundo espiritual, como acontece? É diferente, não é? Os espíritos não sentem a mesma fadiga que nós, porque estão sem a veste carnal, então não tem os órgãos. Então, eles precisam sim parar. Mas não da forma como nós, que precisa daquelas horas todas de sono, daquele descanso. Não necessariamente, né? Ou melhor dizendo, não funciona dessa forma. Correto. Né? Nós podemos trazer exemplos de equipes como as de André Luiz, que são citadas nos livros, né? Quem nos ouve já deve ter tido acesso, já deve ter lido, né? Das equipes no mundo espiritual, quando fazem as suas incursões, os seus trabalhos. Correto. Elas têm momentos que elas param para um descanso, mas ele é um descanso mais intelectual, digamos assim, né? Do que propriamente físico, porque não tem o físico mesmo. Né? Correto. Eles não têm músculos para cansar os músculos. Isso. Né? Agora, Sidmar, sofrimento é uma coisa que nós aqui nesse mundo material nós padecemos muito. Às vezes nem tanto, muito mais nos queixamos do que sofremos, né? Exato. E no mundo espiritual, os espíritos sofrem dos mesmos sofrimentos que nós aqui? Por exemplo, eles sentem dor, ou o sofrimento deles é mais
digamos, psíquico, não sei se é a palavra mais adequada, se o Moacir puder me ajudar com um sinônimo melhor, ok, ótimo. Não, mas acho que é por aí mesmo. O que tu pode nos dizer sobre isso? O sofrimento é moral. Sofrimento é moral. É moral. Se carrega consigo, porque a partir do momento em que estamos no mundo espiritual, né, nós temos uma consciência, abre mais a nossa consciência para a nossa trajetória, nós temos essa passagem, né? Então, quando nós nos deparamos com aquilo que nós não vencemos, nesse aspecto, esse é o sofrimento que nós levamos e que poderíamos afirmar que é extremamente mais doloroso que a dor física. E que nós, aqui encarnados, também experimentamos, né? Quando nós passamos por algum distúrbio psíquico, com questões nossas relacionadas à nossa psique, né, digamos assim, nós também sofremos nesse aspecto. Mas no mundo espiritual, o sofrimento é moral. Dá para se dizer que lá o sofrimento é mais tem origem no remorso, por exemplo? Remorso, culpa. A culpa é uma dor, é uma chaga que causa muito dano, porque ela deve ser vencida. E é uma tarefa que, para ser vencida, precisa se reconhecer a causa. E nem sempre nós conseguimos, nestes momentos, buscá-la. Né? Nesse sentido, né, Sidmar, nós lembramos agora dos nossos irmãos suicidas, né? Exatamente. Que acabam, no mundo espiritual, sofrendo, segundo a espiritualidade, 1000 vezes mais do que estamos sofrendo no momento que tiramos a vida, né? Exatamente. Então, realmente, essa dor, ela se acelera, né, no mundo espiritual, principalmente por esses motivos, né? Da culpa, né? Você vê, né, que você fez uma coisa errada, né, que você não tem o direito de tirar a tua vida, né, porque ela vem de Deus e somente Deus tem o direito, né, de retirá-la, né. E aí essa ideia que muitos de nós ainda têm de que a morte, ou melhor, a vida se encerra no túmulo. Então ali nós solucionamos os nossos problemas. E aí quando as coisas, né, os nossos irmãos cometem o suicídio, né? Bom, eu vou acabar com a minha dor. E veem que se deparam com a vida após a vida, que é a mesma vida, mais comprometida ainda, o sofrimento é muito maior. Exatamente. Sidmar, é eu que faço a pergunta? Faz. Eu acho que nós já falamos sobre isso. Eu tinha anotado aqui uma pergunta para fazer sobre frio e calor no mundo espiritual, Sim. mas nós já fizemos essa pergunta, Sidmar. E se não me engano, tu respondeu que isso depende muito da elevação espiritual para sentir o frio, né? Da percepção, é mais uma lembrança, né, dos nossos momentos. E sentimentos? Hoje eu amo o fulano, a fulana, eu tenho um amor fraternal, tenho um amor carnal, tenho um tipo de amor que são vários tipos de amores. Como é que eu levo esses sentimentos para lá? Tanto o amor quanto o ódio. Eu continuo amando as pessoas que eu amava aqui, continuo odiando, principalmente odiando as pessoas que eu odiava aqui, continuo não gostando daquelas pessoas que eu não gostava aqui. Como é que é isso? E lembrando de outras tantas que eu havia esquecido nesse caminho. Levamos os nossos sentimentos, sim. Aquilo que nós conseguimos transformar aqui, que é uma melhora para nós, vai conosco, mas os nossos sentimentos, eles permanecem. A nossa mãe que ficou, o nosso filho que ficou, o nosso pai que ficou, continuamos na trajetória. Levamos a saudade também? Levamos a saudade. A mesma saudade que os que ficaram aqui sentem. Dos de lá? Claro, aqui não temos tempo para aprofundar, mas tem também as especificidades, né? Levamos essa saudade, sim, levamos as lembranças, as boas lembranças, mas tudo vai depender também do estágio evolutivo de cada um de nós.
né? Do nosso desprendimento, porque nós sabemos que a família é a família universal. Por exemplo, estou dando o exemplo da família, falando em pai e mãe, né? É a família universal. Nós tivemos momentos, nós temos sim relações com esses espíritos, mas agora partimos em uma nova etapa, né? Nós deixaríamos para Sidmar fazer um resumo, né, do que nós conversamos aqui sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, né? Deixa sua mensagem para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Certo. Sentimento. Então, acho que a mensagem maior desse nosso trabalho de hoje é que nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos, nós precisamos buscar nos conhecer para nos aprimorar. A trajetória é construída por cada um de nós, somos nós responsáveis por tudo que vivemos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas doenças, enfim, tudo que temos é obra da nossa caminhada. E isso nós precisamos ter esse conhecimento, essa consciência, essa percepção e buscarmos nos melhorar. Fomos criados para a felicidade e não para o sofrimento. Muito bem. E com essas palavras, nós estamos encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pamper S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, de Livros Espíritas, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Agradecendo aos nossos telespectadores e prometendo voltar no nosso próximo programa. Muito obrigado. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação.